Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para mais uma aula de inglês. Nós vamos estudar o Past Continuous Tense, que é o passado contínuo. Como é que esse verbo ele é formado? Ele é formado pelo verbo to be ou aquele famoso verbo to be formando outro tempo verbal. Então, para iniciar esse tempo, nós precisamos do verbo to be no past tense, que é was ou were. Nós utilizamos para singular was e para o plural were. Então, mais o gerúndio do verbo principal. E o que é gerúndio? Eu acredito que vocês lembrem do present continuous, que é você acrescentar ing nesse verbo principal. Então, é formado pelo passado do verbo to be, que é was ou were, mais o gerúndio de um verbo principal, que é acrescentar ing. Beleza? Então, aqui eu coloquei o verbo to work, que é o verbo trabalhar, work. Aí aqui a gente conjuga o verbo to be, I was working, acrescentei ing no final desse verbo, que o infinitivo dele é to work. Então, o gerund desse verbo é acrescentar ing. A gente corta o to, porque o to indica infinitivo, trabalhar. Quando a gente coloca aqui o ing, eu estou dizendo trabalhando, ok? Então, acrescentamos o was ou were mais o ing do verbo principal. O verbo aqui é work. Então, na forma afirmativa, eu digo I was working, you were working, he was working, she was working, it was working. Terceira pessoa do singular, a gente coloca was. Esse aqui também é was, que é I was, we were working, you were working e they were working. Esse você, quando a gente tá aqui, diz work. Quando é com ing, a gente vai dizer working. Beleza? Então, as formas negativas, todo mundo já sabe, que vocês já são 8º ano, já sabe, já tá todo mundo bem seguro, que toda forma negativa a gente acrescenta o not. Aí eu não conjuguei dessa forma para não ficar cansativo. Então, depois do verbo to be, a gente vai acrescentar o not. Was, aí vai ficar not e not. Só acrescentar not depois do verbo to be, que é o auxiliar desse tempo. Aí eu coloquei um exemplo aqui, I was not. Ou você coloca was not, ou você coloca wasn't, que é a forma contraída. Wasn't working. E o verbo principal acrescido de ing. Aí eu coloquei um outro de plural, we were not ou weren't working. Então, ou a forma normal ou a forma contraída. Eu grifei aqui para vocês perceberem que da forma afirmativa para negativa, eu só acrescentei o not, ok? Na interrogativa, a gente faz aquela alteração. A gente troca o sujeito pelo verbo auxiliar, que é o verbo to be aqui, Aí vai ficar, was I working? Primeiro o verbo to be, depois o sujeito e depois o verbo principal acrescido de gerund. Were we working? Você faz a pergunta. Were we working? Aí aqui eu coloquei, o que é um verbo no gerund? É só você acrescentar ing, Aqui eu tenho infinitivo e aqui eu tenho gerund, acrescido de ing, ok? Aí eu coloquei aqui algumas regras que vocês também já devem conhecer. Eu tenho aqui o verbo to like, a gente viu isso quando deu o present continuous. To like, o verbo que termina em verbo que termina em você corta o e acrescenta ing no final, cortei o e coloquei liking, o ing no final. Quando o verbo termina em uma única sílaba e termina em ie, você corta o ie e acrescenta y e ing. Como eu fiz aqui, to try. Tem o verbo to like, que termina em o verbo to tie, curtinho, uma sílaba só, terminado em ie. Aí você tira o ie
acrescenta o Y e ING. Aqui já é uma outra regrinha. Quando o verbo termina em consoante, vogal consoante e a última sílaba fotônica, quando você pronuncia ela mais forte, como acontece aqui com o verbo swim, eu digo assim, ó, verbo to swim, tá no infinitivo, consoante, vogal e consoante, dobro a consoante e acrescento ING, ok? Ó, double M, I-N-G, beleza? Agora vamos ver isso nos exercícios, tá certo? Beijo grande pra você. E agora a gente vai ver o past continuous na prática, ok? Aí eu coloquei assim, na Little A, Mary and Lorena, e o verbo esse aqui, ó, o verbo to dance. Ele termina em E, eu preciso formar o past continuous. Eu lembro que esse passado eu preciso ter o verbo to be mais o ing desse verbo principal. Então, qual é o verbo to be que eu vou utilizar aqui? Eu tenho Mary and Lorena, two person, plural. Se é plural, eu vou colocar was ou were. Com certeza colocamos o were, certo? Porque é plural. Esse verbo vem para cá, acrescido de ing, porque ele termina em E, aí vai ficar, ó, dance well. Então, Mary and Lorena were dancing well. Por quê? Terminou em E, a gente tira o E, acrescenta ADING. Were because plural, ok? Quando a gente vai colocar na negativa, eu só acrescento o not. Aí vai ficar, ó, Mary and Lorena were not ou weren't. Ó, o sujeito aqui é Mary and Lorena were ou weren't. Eu vou colocar a forma contraída, que é a mais legal da gente fazer, não é? Ó, Mary and Lorena weren't dance well. Ok? Dance well. Na interrogativa, o que é que eu vou fazer? Fazer essa troca. O where não tá aqui, ó. O where tá aqui, ó. Ó, eu vou colocar o where no início da oração. Aí vai ficar where Mary and Lorena dance well. Indefinite put of interrogation. Dance well. Certo? Pronto, o que foi que eu fiz? Só acrescentei o verbo to be mais o ing do verbo principal. Para ser passado contínuo, é necessário que apareça os dois. Se um não aparecer, não é passado contínuo. Aí aqui eu tenho I. Qual é o verbo do verbo to be que eu vou utilizar? Eu tenho I, eu vou usar was. Esse verbo é to teach. Então vai ficar teach, acrescido de ing. Ó, I was teacher English yesterday. Existem algumas expressões que são utilizadas nesse tempo, que é o yesterday, que significa ontem. Esse last aqui, ó, a gente sempre vai ver, né? Last class. Aí eu coloquei I was teacher English yesterday. Eu estava ensinando inglês ontem. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, Juan. Juan é a terceira pessoa do singular. Se eu fosse substituir Juan pelo um pronome, seria he. Então, he fica was. Esse verbo vem para cá, acrescido de ing. Eu tiro esse to, porque aqui ele está no infinitivo. Eu vou passar para o gerúndio, e o gerúndio é acrescentar ing. Aí, ó, explain. Se aqui é explain, você vai dizer explain. Puxa um pouquinho pro in, não vai dizer explaining, não é? Explaining. Deixa eu colocar aqui esse izinho que ficou bem feio. Pronto. Aí, ó, explain. Explain. Você vai dizer the exercise last class. Luan estava explicando o exercício na última aula, certo? Beleza? Aí é isso, minha gente. Você só acrescenta, se eu fosse passar esse aqui para negativa, acrescentaria not depois do verbo to be. Aqui a mesma coisa. E quando é were, a gente acrescenta o weren't, ó, o not na forma contraída, se você preferir. Ok? Tchau!